Olá, alunos! Vamos para a nossa 129ª aula. Parabéns por estarem aí nos acompanhando. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno. Estou com vocês aí, ajudando nas questões de língua portuguesa, já desde a 12ª aula. Estamos juntos há um bom tempo, Então, quero reforçar os meus parabéns, dizer que vocês são muito especiais por estarem aí assistindo as videoaulas, cuidando do intelecto de vocês, tentando aprender. É a possibilidade que temos nesse momento. Os estudantes que têm acesso ao aplicativo, sempre é bom a gente reforçar o lembrete de que vocês têm que necessariamente responder ao formulário de questões antes de clicar no link para validar a presença de vocês, certo? Vamos ver aí quais são os objetivos para a nossa aula de hoje. Acompanhem aqui comigo. Então, a gente vai fazer a revisão do conceito de oração, frase e período. Sempre é bom a gente retomar, O que é uma oração dentro de língua portuguesa? O que é considerado frase? O que a gente chama de período? Esse, aliás, é um conhecimento pré-requisito para outros saberes que virão mais para frente aqui, no decorrer dessa aula. Para a gente aprender depois o que é um período simples, um período composto e etc. Muitas vezes vocês já sabem, às vezes só está faltando aprender a nomenclatura, a classificação dentro da norma gramatical de como que a gente chama uma oração, como que a gente considera uma frase e quando que a gente tem um período, certo? Também nós vamos fazer a conceituação de conjunções coordenativas. O que será que são conjunções? Quando que eu considero uma conjunção coordenada, coordenativa? No que ela contribui para a compreensão da frase, para que a frase possa ter mais coesão e fique do ponto de vista da estética linguística melhor elaborada, porque existem as conjunções coordenadas, Então a gente vai ver isso também hoje. E vamos também estudar a classificação das conjunções coordenativas, e verificar a função das conjunções coordenativas na produção de efeitos de sentido nos textos, nos enunciados, certo? E aí, pessoal, muita coisa para hoje? Parece muito, mas no decorrer da aula vocês vão vendo que é café pequeno, que vocês vão conseguir compreender e fazer os exercícios e se apropriar desses conceitos, dentro da nossa norma gramatical ali, de linguística, de língua portuguesa. Então, a gente vai trabalhar o conceito de frase, oração e período. Então, quando usamos a nossa língua, produzimos textos. Esses textos são compostos de frases, orações e períodos. Então, todos nós fazemos isso o tempo todo. Cada vez que nós verbalizamos uma determinada situação, a gente está fazendo o quê? A gente está produzindo um texto, Seja na linguagem oral, falada, seja por meio da linguagem escrita, E aí, aprofundando um pouquinho mais, os nossos gestos também constituem textos, A gente pode transformar as expressões gestuais, as expressões faciais em texto, Por meio da minha expressão facial, eu demonstro o meu pensamento com relação a muitas situações vivenciadas no cotidiano. Então, até o meu olhar é um texto, e é possível fazer uma leitura do meu olhar. Ele pode ser, muitas vezes, de reprovação, pode ser de aprovação com relação a uma determinada situação, pode ser de apreciação, de admiração, e por aí vai. Então, a gente tem que todas as nossas manifestações comunicativas são textos, são transformáveis em textos. E esses textos são compostos de frases, orações e períodos. Então, vamos aprender a diferença entre frase, oração e período? Quaisquer dúvidas, enviem mensagem pelo Google Classroom para seu professor de língua portuguesa. Se ainda depois dessa aula perdurarem algumas dúvidas, vocês podem enviar uma mensagem ou por meio do grupo de WhatsApp de vocês, ou por meio do aplicativo, ou se vocês estão pegando o material impresso na escola, as atividades que os professores elaboram e mandam por meio de xerox, por meio de impressões, vocês podem escrever para o professor para tirar a dúvida com relação a esses conceitos que nós trabalharemos hoje, ok? Então, a gente vai ver o quê? Que frase é qualquer enunciado de sentido acabado. Então, se eu falo, nossa, é uma frase, ponto de exclamação. Estou exclamando, mostrando ali um estado de espírito com relação a uma situação. Então, eu falo, nossa. Esse nossa é, sim, considerado uma frase. Arre, fogo, silêncio, observem. São consideradas frases de palavra única, mas sim, são frases, por quê? Porque elas veiculam uma enunciação, Elas têm ali um enunciado, tem uma informação sendo veiculada,
ali por algum emissor, por alguém que é a pessoa que emite esse enunciado. Então, ele fez uma frase, pode ser falada, pode ser escrita, né? O que é oração, pessoal? Observem aqui embaixo no nosso slide. Então, oração é o enunciado linguístico organizado em função de um verbo e constituído de sujeito e predicado, ou ao menos de predicado. Então, para se considerar uma oração, tem que ter um verbo, né? E a gente já estudou bastante sobre verbos, a gente sabe que verbo é tudo aquilo que dá para conjugar, né? Eu tenho que me lembrar lá dos pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e aí eu tento fazer a flexão verbal da palavra que eu penso que seja verbo. Se der certo, né, se mantiver a coerência e o sentido, então sim a palavra é verbo. Então, quando eu estou numa frase e fico com dúvida, é só eu pensar, puxa, será que dá para conjugar? Eu vejo a palavra mesa, será que mesa é verbo? Eu não me lembro se é verbo, se é substantivo, o que é? Ué, eu tenho que pensar, eu meso, tu mesas, ele mesa. Opa, não foi possível conjugar, então não é verbo, né? Porque não tem como você fazer flexão. A gente tem que mesa é substantivo, porque eu posso colocar um artigo definido na frente, né? A mesa, ou um artigo indefinido, uma mesa. Então, sempre que eu puder colocar artigos definidos ou indefinidos na frente de uma palavra, eu tenho que essa palavra é um substantivo. E sempre que eu puder conjugar a palavra, eu tenho que essa palavra é verbo. Vocês, nesse momento, estão fazendo o quê? Assistindo as videoaulas, né? Então, assistir é verbo? Eu assisto, tu assistes, ele assiste. Opa, dá para conjugar, então, é verbo, né? Se eu tenho, então, um verbo dentro de uma frase, eu tenho que essa frase vai ser chamada de oração. Então, memorizem aí, oração igual a verbo. Continuando aqui, então vejam lá. Frase. Então, a frase é o enunciado com sentido completo, capaz de traduzir a outra em tudo aquilo que pensamos, queremos, sentimos. A frase pode ser nominal, que não apresenta verbo, ou verbal, apresenta verbo. Oração. Oração é uma frase que se organiza em torno de um verbo ou locução verbal. E período. Período é uma frase que possui uma ou mais orações, ou seja, um ou mais verbos. Termina com ponto, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou reticências. O período pode ser simples, apresenta apenas um verbo, ou composto, apresenta mais de um verbo. Então, o que a gente memoriza aqui? Que verbo é igual a oração, né? Os períodos, eles são uma frase, né, que podem ter um verbo, né? Se essa frase tiver um verbo ou uma locução verbal, então eu tenho que é um período simples. Se tiver mais de um verbo, a gente tem que é um período composto, certo? Locução verbal, lembram vocês? Devem estar prestando atenção agora. Então, observem. Deve estar. Eu tenho dois verbos juntos, né? Dever e estar. Eu tenho uma locução verbal, portanto. Então, sempre que tiver dois verbos ou mais, vocês têm locução verbal, ok? Vamos ver aqui, retomando então um pouquinho mais para a gente aprofundar. Então, as frases podem ser verbal ou nominal, né? Quando a frase é verbal, como o próprio nome sugere, ela apresenta verbo, né? Lembrando que verbo também é chamado de oração. Oração é a mesma coisa que verbo, né? Dentro dessas frases que podem ser verbais, a gente pode ter algumas que apresentem período simples, com um só verbo, né? Uma só oração, ou período composto com duas ou mais orações. Certo? Vamos ver aqui a classificação do período para ficar mais claro para a gente. Então, o período simples é aquele que possui apenas uma oração. A oração que constitui o período simples é chamada de oração absoluta. Exemplos. Ela ainda mantém seu prestígio e esplendor. Então, aqui nós só temos um verbo nessa frase, né? Mantém. Eu mantenho, tu mantens, ele mantém. Se eu só tenho um verbo, eu só tenho uma oração. Então, nesse caso, eu tenho um período simples, porque só tem um verbo, né? Observem o segundo exemplo aqui. Ninguém lamentou a sua renúncia. Aqui o verbo lamentar. Eu lamento, tu lamentas, ele lamenta. Não existe aqui dois verbos, duas orações. Só existe um verbo, o verbo lamentar. Nesse caso, a gente tem que é um período simples, ok? Já observem aqui adiante o período composto. Por quê? Porque é aquele que consta de duas ou mais orações, né, pessoal? Ou seja, dois ou mais verbos. Exemplos. Ela ainda mantém seu prestígio e esplendor e gosta de exibir esses atributos.
Agora a gente tem o verbo manter e o verbo gostar, certo? Eu sei que gostar é verbo porque eu gosto, tu gostas, ele gosta. Eu consigo conjugar. Então eu tenho duas orações dentro de uma frase. Por isso nós vamos chamar que essa frase, ela constitui um período composto. Né? Temos aqui um período composto por duas orações, que é o verbo manter e o verbo gostar. Certo? E no segundo exemplo, ninguém lamentou a sua renúncia, nem pediu que ficasse no cargo. Né? Então a gente tem aqui o verbo pedir, temos aqui o verbo lamentar, portanto temos um período composto por duas orações, dois verbos. Certo? E agora, vamos ver se vocês estão captando o que é período simples, o que é período composto? A gente só vai saber praticando, pessoal. Então, vamos tentar fazer esse exercício para que vocês se apropriem desses conceitos, realmente passem a compreender de fato, né, o que é um período simples, o que é um período composto, e a gente só aprende fazendo, né? Não existe outra forma de aprender, ok? Então, eu vou deixar o slide para vocês ali, né? Então, o que pede o enunciado? Observem lá. Classifique os períodos colocando PS para período simples e PC para período composto. Então, na letra A nós temos: dei bobeira e não comprei a passagem para o Rio. E agora, quantos verbos será que existe nessa frase? Né? Se existir mais de um verbo, será que vai ser período simples ou período composto? Então, vocês vão analisar e vão marcar ali dentro do parênteses PS ou PC. Na letra B, antes os índios eram os donos da terra. Na letra C, chegou ao bar, cantou, dançou, bebeu e foi embora. D, eu sou o cara, mais dorminhoco do mundo. Na letra E, você está triste. Na F, eu quero que você me acorde quando o ônibus chegar. Na G, inventei aquela desculpa porque não achei outra melhor. H, atenção, vou contar uma piada. I, o estudo nos traz benefícios. E letra J, o amor constrói e o ódio destrói. Fica a dica, né, na letra J. Um tempo para vocês treinarem fazendo esse exercício e a gente retorna para verificar se acertaram.
Então, galera, retornando, observem lá como que ficou a nossa resposta, né? Então, acertou a letra A quem considerou que nós temos ali um período composto, né? Por quê? Porque eu tenho lá, ó, dei bobeira, né? Verbo dar. E não comprei a passagem, verbo comprar, né? Então, a gente tem duas orações, dois verbos, portanto, a gente tem ali um período composto, certo? Na letra B, quem conseguiu compreender ali, ó, antes os índios eram os donos da terra. Nós temos o verbo ser no passado, né? No pretérito imperfeito, é isso? Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. Então, os índios seriam eles, né? Correspondente ao pronome pessoal, a terceira pessoa do plural ali, né? Eles eram o dono da terra, agora não são mais, né, os donos da terra, infelizmente. Então, a gente tem ali o verbo ser no passado, portanto, só temos um verbo nessa frase, né? Se só temos um verbo, só temos uma oração, portanto, considerado período simples, né? Na letra C, chegou ao bar. Opa, verbo chegar. Eu cheguei, tu chegaste, ele chegou. Estamos aqui no pretérito perfeito do modo indicativo, né, pessoal? Cantou, dançou, bebeu. Opa, temos os verbos cantar, dançar e beber, respectivamente, né? Temos ali chegar, cantar, dançar, primeira conjugação, porque termina em ar, e beber, segunda conjugação, porque termina em ir. E temos mais um ainda, ó, e foi embora, né? Então, eu fui, tu foste, ele foi, né? Temos ali o verbo ir, né, pessoal? É um verbo irregular, né? Manifestado na flexão verbal, foi porque está conjugado na terceira pessoa do singular, né? Ele foi embora. Possivelmente a gente tem uma frase aqui de um sujeito indeterminado, eu não sei se é ele, mas também pode ser ela, por isso que a gente diz que é sujeito indeterminado, né? Mas temos vários verbos, então chegar, cantar, dançar, beber e ir, portanto, não resta dúvida de que se trata de um período composto, né? Por várias orações, vários verbos. Na letra D, pessoal, eu sou o cara. Opa, já temos o verbo ser aqui no início, né? Eu sou, tu és, ele é, verbo ser. Mais dorminhoco do mundo. Opa, parece-me que não tem mais verbo, né? Será que dorminhoco é verbo? Eu dorminhoco, tu dorminhocas, ele dorminhoco, não vai dar. Nós dorminhocamos, não vai rolar, né, galera? Então, não é verbo. Então, o que nós temos aqui? Que nessa frase da letra D, só temos um verbo, portanto, uma oração. Se só tem uma oração, período simples. Então, assinalaram ali PS, né? Acertaram, né? E na letra E, você está triste. Também só temos um verbo. Né? Você é um pronome, né? Está, verbo estar, e triste é um predicativo do sujeito, um atributo, uma qualidade do sujeito você. Né? Então, nesse caso, a gente só tem um verbo, portanto, período simples, né? Letra F, eu quero que você me acorde quando o ônibus chegar. Então, observe, querer, acordar e chegar. 3 verbos, portanto, período composto, né? Na letra G, inventei aquela desculpa porque não achei outra melhor, né? Então, eu tenho inventar e achar como verbo. Né? Professora, desculpar não é verbo? Sim, desculpar é verbo, mas, gente, observem que nessa frase, quando ele diz assim, aquela desculpa, eu tenho a desculpa, eu tenho um determinante na frente da palavra desculpa. Nesse caso, desculpa deixa de ser verbo e passa a ser substantivo. Né? Então, quando eu digo a desculpa, eu tenho que essa palavra é um substantivo. Tá? Mas mesmo assim é possível a gente saber que aqui se trata de um período composto, porque eu tenho aqui os verbos inventar e achar. Já são 2 verbos, 2 orações, portanto, não é período simples, é período composto, né? E na letra H, atenção, vou contar uma piada, né? A gente tem aqui uma locução verbal, galera. Ai, professora, mas eu entendi que vou é verbo ir e contar é verbo contar, portanto, são 2 verbos, 2 orações. Acabei marcando o período composto. Sim, é possível você confundir isso. Só que observe que aqui a gente tem uma locução verbal. Quando eu digo vou contar uma piada, a gente tem o ir só como um verbo auxiliar. O principal aqui é contar, né, a piada. Então, eu poderia colocar aqui numa única palavra, numa única flexão verbal, contarei uma piada, né? Eu teria aqui o futuro do presente, ao invés de vou contar uma piada, percebem? Então, nós temos uma locução verbal aqui. Por isso, é considerado período simples, né? E na letra I, a gente tem o estudo nos traz benefícios. Também aqui o verbo é o verbo trazer.
Ai, professora, mas estudo eu achei que era verbo, quando eu coloquei ali período composto. Não, gente, por quê? Porque eu coloquei o "o" na frente de estudo e aí eu transformei estudar num substantivo. Então, quando eu coloco o, a na frente de uma palavra, por mais que essa palavra seja um verbo, né, ou seja derivada de um verbo, né, uma flexão verbal ali, mas se eu coloquei o ou a, eu tenho que essa palavra deixa de ser verbo e passa a ser substantivo. Então, o estudo é um substantivo nesse caso, nos traz benefícios. Então, o verbo aqui é só o verbo trazer, tendo em vista que o estudo é substantivo, portanto, período simples, tá? E por último, na letra J, temos um período composto, né? O amor constrói e o ódio destrói. Agora eu tenho sim construir e destruir como duas orações presentes nesse período composto, ok? Muito bem. E agora, para o exercício 2, eu vou pedir para vocês responderem, dentro dos parênteses, quantas orações possuem os períodos abaixo, né? Então, vocês vão contar quantos verbos existem em cada frase e vão anotar um número dentro dos parênteses. Tentem fazer para a gente treinar, pessoal, e de fato aprender o que é uma oração.
E aí, pessoal, retornando então, quem marcou ali na letra A, 3, né? Chegar, ver e vencer, né? A letra B, 1, a C, 2, a D, 2, a letra E, 2, a letra F, 1 verbo, né? A letra G, 1, a letra H, 2, a letra I, 1 verbo e na letra J, 2, né? Acertou aí contando o número de orações, o número de verbos que existem nas frases, certo? Agora vamos retomar então as conjunções. Observem essa tirinha. Uau, você ganhou tudo isso no Dia das Crianças? Mas não gostei muito. Não gostou? Este aqui, por exemplo, roupa, sem comentários, né? Então a gente tem aqui as expressões faciais dos personagens, né, que é possível a gente fazer uma leitura da linguagem verbal e da linguagem não verbal, né, as imagens e as palavras. E no exercício 3 eu vou pedir para vocês observarem a frase: eu ganhei tudo isso para o Dia das Crianças, mas não gostei muito. Que outra palavra poderia substituir a conjunção mas sem alterar o sentido? Alternativa A, logo, B, porque ou C, porém. Um tempinho para o nosso terceiro exercício. E aí, pessoal, retornando então, quem assinalou a letra C, né, acertou, entendeu que porém é sinônimo de mas. Então ficaria: eu ganhei tudo isso para o Dia das Crianças, porém não gostei muito. Né? Então é uma conjunção que é considerada parecida, é sinônima de mas. Né? Observem aqui agora, nessa mesma frase, é possível afirmar que, alternativa A, existem duas orações, mas não há substantivos? B, não há verbos, ou C, existem duas orações, logo há dois verbos. Mais um tempo para o nosso quarto exercício.
E aí, galera, retornando, quem assinalou a letra C conseguiu captar, né? Então, existem duas orações, consequentemente, há dois verbos, né? Quais são os verbos? Quando ele diz, eu ganhei tudo isso para o Dia das Crianças. Verbo ganhar, né? Eu ganhei, tu ganhaste, ele ganhou. Mas não gostei muito, verbo gostar. Então, ganhar e gostar, dois verbos da primeira conjugação, portanto, duas orações. Né? Então, as conjunções coordenativas são palavras que ligam duas orações ou termos da oração com a mesma função. Quando a conjunção exerce seu papel de ligar as orações, estabelece entre elas uma relação de coordenação ou subordinação. Observem aqui o exemplo. Os alunos assistem às videoaulas e fazem as atividades. Então, o e é uma conjunção coordenada que liga duas ações, duas orações. Né? Quais são? Fazer as atividades e assistir às videoaulas. Então, dois verbos, assistir e fazer, são ligados por uma conjunção aditiva, né? Que adiciona ideias e ações, certo? Então, a gente tem aqui exemplos de conjunções coordenativas. São palavras que ligam duas orações ou termos da oração com a mesma função. Olhem mais exemplo aqui, ó. Os alunos não só assistem às videoaulas, mas também fazem as atividades. Então, o que nós temos aqui? Não só, mas também são conjunções aditivas, porque adicionam ações, adicionam orações, adicionam verbos, né? Então, nesse sentido que a gente considera aditivas, ok? Exemplos a mais aqui para nós. Olha, alguns alunos nem assistem às videoaulas, nem fazem as atividades, nem. Então, soma duas abstenções aí, duas ausências, né? Não fazem uma coisa nem outra. Então, nem também é considerada conjunção coordenativa aditiva, porque adiciona a falta de fazer alguma coisa da vida, né? Nesse caso. Então, nós temos ali, pessoal, as classificações das conjunções coordenativas, tá? Então, aditivas, como a gente viu, exprime ideia de adição, né? E, não só, mas também, nem, não, né? Exemplos, fui ao quarto e peguei meus materiais. Duas ações, ir até o quarto e pegar, né? Então, a gente tem o e ali, que é uma conjunção coordenada aditiva. A primeira oração, o primeiro verbo, fui ao quarto. Segunda oração, peguei meus materiais, certo? Somando as duas, eu tenho ali o e articulando, né, essas duas orações. E também no segundo exemplo, não fiz as atividades, nem arrumei meu quarto. A gente tem que não e nem são as conjunções aditivas que estão somando ali a falta de ações nesse caso, né? Não é o excesso, ok? Então, as duas orações estão ligadas pela conjunção e não tem relação de dependência entre si. Né? Observem aqui, a primeira oração, fui ao quarto, como a gente viu, ela já tem o sentido completo. Ela não depende da segunda oração, peguei meus materiais. Mas se eu quiser juntá-las numa só frase, né, eu faço, fui ao quarto e peguei meus materiais, articulando por meio de uma conjunção aditiva, certo? Então, vamos ver se vocês estão captando aqui, vamos para o nosso exercício 5. E aí, vai fazer prova para o Enem? Não, vou trabalhar, nem trabalhar, nem estudar, né? Vejam que ele repetiu ali o nem. Né? Então, para o exercício 5, eu vou deixar esse slide com essa tirinha e vou pedir para vocês identificarem as conjunções coordenadas aditivas presentes na tirinha ao lado. Alternativa A, será que é fazer e trabalhar? B, prova, Enem, ou C, não, nem. Essa tá fácil, né, galera? De brinde para vocês o nosso 5º exercício de hoje.
E aí, pessoal, vamos retornar então, olha lá, quem assinalou a letra C, parabéns, né? Não e nem soma duas ausências de ações, na verdade, mas a gente soma, né? Faz uma adição, por isso a gente considera que não nem é uma conjunção coordenativa aditiva, ok? E o nosso último exercício da aula de hoje, eu vou solicitar para que vocês elaborem duas frases utilizando as conjunções coordenadas aditivas, tá? Que são e, não só, mas também, não, nem, nem. Então fica a critério de vocês aí elaborarem as frases para fazer esse treinamento. E aí, pessoal, vamos retornar, então observem lá, né, as possibilidades ali de vocês acertarem, né, utilizando as conjunções coordenadas aditivas, ok? Então eu arrumo o quarto e tiro o pó dos móveis. Tem o e somando as orações, né, arrumar e tirar.
No segundo modelo, minha mãe prepara o almoço e faz suco. O verbo preparar e fazer, 2 orações somadas ali, né, por meio da conjunção coordenativa aditiva e. Né? Então, o e soma as orações fazer e preparar. Meu irmão trabalha e estuda. Né? O vizinho não trabalha nem estuda. Não, nem. Também a gente tem ali somando 2 ações, né? Estudar e trabalhar. Eu não só assisto às aulas Paraná, mas também faço todos os exercícios. Parabéns. Né? Então, a gente tem ali também uma aditiva, que é o não só isso, mas também aquilo. Né? Então, parabéns para quem conseguiu fazer algo parecido. Né? Se vocês fizeram utilizando essas conjunções, com certeza acertaram também. Ok? Então, a gente nessa aula fizemos uma revisão, né, do conceito de oração, frase e período. Estudamos aí as conjunções coordenativas, né, o conceito e a classificação, vimos os efeitos de sentido que essas conjunções coordenativas promovem nos textos, ok? Segue aí as referências para aprofundamento nos estudos, né? Um abraço enorme para todos, parabéns por estarem aí nos assistindo e permaneçam em suas casas se puderem.